Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os modelos de serviços de cloud, os famosos IaaS, PaaS e SaaS. Além da gente dar esse conhecimento fundamental do que se trata cada um desses três modelos, a gente vai apresentar também outros tipos de modelos também e também como que a gente consegue encaixar nossos workloads em cada um desses três modelos, né? Isso vai ser muito útil quando a gente estiver fazendo uma migração dos nossos workloads lá do nosso modelo on-premises para cloud e como que a gente consegue encaixar nossos workloads em cada um deles, tá bom? Então se você ficou curioso e quer saber mais, é só continuar no vídeo. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, e antes da gente começar aqui o vídeo, mais uma vez eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui no vídeo, também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que queiram aprender um pouco mais sobre cloud, sobre outros assuntos aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, como a gente vai falar aqui sobre os modelos de serviços de cloud, né, os famosos IaaS, PaaS e SaaS, a gente não pode deixar de falar também sobre o modelo de responsabilidade compartilhada da Azure, tá? Então quero já começar esse vídeo falando sobre esse modelo de responsabilidade compartilhada e trazendo essa daqui que é a famosa imagem, né, de divisão das responsabilidades. Então como que a gente lê essa imagem aqui e entende mais ou menos como que funciona os quatro principais modelos, né? Então o primeiro modelo, que é o on-premises, que é esse aqui da direita, é onde a gente tem total controle ali dos nossos workloads, né? Então imagina que você está na sua empresa, você tem a sua aplicação, o seu banco de dados, o seu AD, tudo que você faz ali é de responsabilidade sua. E vejam que ele está com esse azul mais escuro aqui, que quer dizer que é o lado do cliente, né, o customer. Então quer dizer que você tem responsabilidade por tudo aquilo que você está gerenciando do seu workload. Então no caso da sua aplicação, você tem a responsabilidade de criar o seu servidor de aplicação, fazer a instalação do Windows ali, né, ou do Linux que vai suportar essa aplicação. Você vai instalar as atualizações do sistema operacional, o antivírus. Além disso, não só dentro da parte computacional, mas você vai ser responsável pela segurança daquele seu servidor, de prover internet para aquele servidor, de prover energia para aquele servidor. Então tudo isso, seja no âmbito físico, mas principalmente no âmbito computacional, vai ser responsabilidade sua. Então quando a gente está no modelo on-premises, a gente tem muito mais responsabilidade e tem que cuidar de muito mais coisas do que nos modelos de cloud, né? E esses foram um dos principais benefícios quando a gente começa a trabalhar em cloud, que a gente começa a perder um pouco dessas responsabilidades, tá? Então a gente vai aqui para o próximo modelo, né? O primeiro modelo já do lado de cloud, que é o IaaS. Então, se a gente observar aqui no IaaS, a gente já perde um pouco das responsabilidades, que ele fica com esse azulzinho aqui um pouco mais claro, que é do lado da Microsoft, que o que passa a ser de responsabilidade da Microsoft? A parte de física do data center, aí a gente pode olhar, por exemplo, a parte de segurança, de onde o servidor ele vai estar alocado, a parte de energia, a parte de internet, né, que vai estar alimentando aquele servidor, toda a segurança de perímetro, né, seja a segurança do servidor ou a segurança para você conseguir chegar até aquele servidor ali. Então tudo isso acaba ficando de responsabilidade da Microsoft e você passa a cuidar da VM, né, do servidor virtual para cima. Ou seja, dentro do servidor virtual você vai ter ali o seu Windows Server, o seu Linux, né, o seu CentOS, o seu Red Hat, enfim, a sua responsabilidade passa a ser dali para frente, né? Então toda essa parte física, essa parte de suprimento de energia, de internet, de segurança para aquele servidor passa a ser de responsabilidade da Microsoft, só que o sistema operacional, atualizações do Windows, atualizações de antivírus, de aplicação e tudo mais ainda continua sendo do cliente, tá bom? Agora passando aqui para o modelo PaaS, a gente perde um pouco mais dessas responsabilidades, porque vejam que a parte do sistema operacional ele passa a ser da Microsoft
E esses outros aspectos aqui de identidade e diretório de infraestrutura, aplicações, controles de redes, passa a ser uma responsabilidade compartilhada, né? Ele fica aqui com essas duas bandeirinhas, que é o shared, né? Ele é compartilhado, então ele passa a ser um pouco de cada um, né? Um pouco da Microsoft, um pouco do cliente que controla esses aspectos. Por quê? Muitas vezes em um recurso PaaS, a Microsoft tem o controle desse aspecto ali de segurança, né, de configuração, mas normalmente é o cliente que vai lá e coloca a configuração dele, né? Então é meio que compartilhado esses dois aspectos. Porém, nesse caso, ainda continua sendo ali do cliente outros aspectos de configurações, né? Então, o que a gente pode colocar como exemplo aqui quando a gente trabalha com uma aplicação, a aplicação ainda está no dever ali do cliente fazer todo o desenvolvimento, deploy, né, e atualização da aplicação, tá? Então o cliente ele deixa um pouco mais de cuidar da parte de infraestrutura, né, da parte que suporta aquela aplicação, mas ele ainda tem que desenvolver a aplicação, tem que atualizar a aplicação, atualizar suas CVEs, né, atualizar suas bibliotecas. Ainda fica de responsabilidade do cliente cuidar dessa parte aqui da aplicação, tá? E quando a gente vai ali para o modelo SaaS, é um modelo onde a gente tem menos responsabilidades ainda, né? Boa parte dessas responsabilidades ainda continuam sendo ou da Microsoft ou de um outro tipo de provedor, e a gente diminui cada vez mais esse tipo de responsabilidade, tá? Então um dos exemplos mais clássicos que a gente tem aqui de modelos SaaS é o Office 365, né? O Microsoft 365, onde a gente consegue utilizar Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, tudo ali diretamente pelo navegador, sem ter a necessidade de fazer instalação na nossa máquina, sem ter a necessidade de atualizar a aplicação, né? Normalmente a aplicação ela já é atualizada pelo próprio provedor, normalmente a gente só precisa apertar um botão para ele dar um refresh ali na URL, né? Mas nesse modelo onde a gente acessa essas aplicações diretamente ali pelo navegador, a gente está utilizando no modelo SaaS, né? É claro que a gente tem o nosso pacote Office que a gente faz a instalação na nossa máquina, precisa quando sai uma atualização nova clicar lá para fazer a atualização, né? Porém, esse daí é um outro modelo onde a gente está instalando na nossa máquina. O modelo SaaS normalmente é quando a gente já acessa direto pelo navegador e tem um controle bem menor da parte da aplicação, da parte de atualização da aplicação. Normalmente a gente cuida só da parte ali de acessos, né? Que é controlar quais usuários podem ter esse tipo de acesso ali na ferramenta, controlar o licenciamento, né, para você fazer a utilização dessa ferramenta. Então a gente cuida mais dessa parte só de acesso, de licenciamento, e deixa de cuidar também da parte de aplicação, beleza? Entendendo um pouco mais desse modelo de responsabilidade compartilhada, a gente entende um pouco mais também da jornada que as empresas acabam utilizando ali para migrar para cloud, né? Então você começa ali do modelo on-premises, você de repente pode passar para o modelo IaaS, onde você perde um pouco as responsabilidades, mas você ainda mantém um controle maior sobre vários aspectos. Aí do IaaS você pode passar para um SaaS, onde você perde um pouco mais de responsabilidade, né? E responsabilidade aí você também acaba perdendo a parte de gerenciamento, né? Então aquela atualização de sistema operacional você já não precisa ficar fazendo mais, porque o recurso PaaS ele já faz isso automaticamente. Então você perde um pouco de responsabilidade ali, né? Perde também a parte de gerenciamento e você consegue se dedicar um pouco mais para a sua aplicação, né? E no modelo SaaS, por último, a gente acaba utilizando só a aplicação, a gente já não se preocupa mais em gerenciar a aplicação, a gente só faz o uso final dela, né? E a gente perde todos os outros aspectos ali de gerenciamento, beleza? Então agora a gente vai fazer um pouco mais de deep dive aí em cada um desses três modelos, tá? Então aqui,
começando pelo modelo IaaS, né? Então IaaS quer dizer Infrastructure as a Service, né? Então é um modelo de infraestrutura como serviço, né? Então o IaaS é uma categoria mais flexível de serviços de nuvem, pois oferece o máximo de controle sobre os recursos de nuvem. Então, como eu comentei, normalmente quando a gente está trabalhando ali num modelo on-premises, a gente tem todo o controle ali. Quando a gente vai no modelo de cloud, normalmente a gente começa ali pelo IaaS, porque é onde a gente tem um pouco mais de familiaridade, né? A gente perde mais os aspectos físicos, mas continua ali cuidando do sistema operacional para cima, tá? Não necessariamente a gente precisa já pular do on-premises direto para o IaaS. A gente pode ir direto do on-premises para um PaaS também, ou para um SaaS. Mais pra frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Mas no SaaS a gente ainda tem uma responsabilidade do sistema operacional para frente, né? Já aqui o PaaS, que seria o Platform as a Service, não é o modelo de plataforma como serviço, a gente deixa de cuidar também do sistema operacional, né, dos aspectos ali de segurança e alguns aspectos de controle de rede, e passa a cuidar um pouco mais da nossa aplicação, né? Fazendo um comparativo com o IaaS, imagina que no IaaS a gente tem que cuidar do nosso sistema operacional, que por exemplo é o Windows, e dentro do Windows a gente tem o nosso IIS, né, que é o serviço ali de internet, né? A gente tem que cuidar da instalação da nossa aplicação, dos arquivos da nossa aplicação. No modelo PaaS, a gente deixa de cuidar do Windows, né, do aspecto de sistema operacional, e passa a cuidar só ali do IaaS, né, do IIS, tá? Então esse seria mais ou menos uma comparação de IaaS com PaaS. E já no modelo SaaS a gente também deixa de cuidar da aplicação, a gente só faz o consumo da aplicação, tá? Então cada vez que a gente vai subindo esses modelos, né, a gente vai tirando um pouco mais de responsabilidade de cuidar da aplicação e cuidar mais da parte de usabilidade, tá? E qual desses três modelos é o melhor, né? Normalmente a gente faz um comparativo pelo tipo de necessidade que a gente tem em cima desses três modelos, né? Então, por exemplo, se eu quero criar uma aplicação onde eu quero ter o máximo de controle possível, talvez um IaaS seja a melhor opção a ser escolhida, né? Não, eu quero uma aplicação onde eu quero ter um pouco mais de autonomia com a aplicação e não quero me preocupar com o sistema operacional, então o PaaS ele já atende muito melhor do que o IaaS, né? Ou por exemplo, não, eu não quero ter muito tempo de desenvolvimento da minha aplicação, quero utilizar uma aplicação já pronta, só quero chegar lá e quero utilizar ela, então se encaixaria aí no modelo SaaS, tá? Então agora a gente vai entrar um pouco mais na parte de exemplos aqui para a gente entender um pouco mais de cada um deles, tá? Aqui eu coloquei os três principais modelos, né? Então a gente tem aqui o modelo IaaS, PaaS e SaaS. Só que a gente tem outros modelos também que foram difundidos aí na comunidade, né? Então alguns exemplos aqui, a gente tem o FaaS, que é o Function as a Service, né? Normalmente voltado ali para computação serverless, né, onde você não tem uma alocação de computação, né? Normalmente você trabalha sob consumo. A gente tem o DaaS, que é o Desktop as a Service, que é voltado ali para a parte de virtualização de desktop, né? Então a gente tem aqui um exemplo aqui do Azure Virtual Desktop. A gente tem aqui o próximo modelo, que é o BaaS, que é Backend as a Service, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui de Firebase e AWS Amplify. A gente tem o DB AAS, que é o Database as a Service, né? Alguns recursos aqui da Azure, por exemplo, o Azure SQL Database, o RDS da Amazon, o STAAS, que é o Storage as a Service, e tem o XAAS, né? Que seria qualquer coisa as a Service. Então são alguns outros conceitos para a gente sair um pouco mais desses básicos aqui, mas se vocês observarem eles acabam entrando nesses três principais, né? Mas aqui é só para colocar um pouco de outros exemplos também. Mas voltando aqui para os três exemplos principais, eu vou trazer alguns casos de uso aqui onde a gente consegue encaixar nesses três modelos, tá? Então o primeiro aqui que eu vou trazer
é a parte de aplicação, tá? Então imagino que a gente tem aqui uma aplicação e o primeiro aqui, deixa eu desagrupar aqui, é uma aplicação construída em uma VM. Então imagina que você vai ter a sua VM ali, né? E você vai construir a sua aplicação do zero. Então você vai ter todo o trabalho de fazer a instalação do sistema operacional, fazer a instalação da sua aplicação lá no IS desse Windows Server, né, por exemplo. Vai ter que gerenciar as atualizações do seu sistema operacional, as atualizações da sua aplicação, né, cuidar ali da parte de segurança, né, instalar um antivírus, instalar outros componentes de segurança nessa máquina. Então, nesse caso aqui, ela se encaixaria no modelo IaaS, tá? Que você cuida do sistema operacional, da aplicação, acesso, segurança e tudo mais. Agora a gente tem um outro modelo aqui que é uma aplicação construída em um Web App. Então, o Web App é um recurso PaaS da Azure, né? Mas como que a gente identifica que ele é um recurso PaaS? No caso do Web App, a gente não tem o controle sobre o sistema operacional. A gente só, na hora de fazer a configuração, a gente delimita ali se ele é um sistema Windows ou Linux, né? Que isso aí entra na aderência ali da nossa aplicação. Só que a gente não precisa cuidar da parte de atualização do nosso Windows, do nosso Linux ali, né? Que está rodando por trás desse Web App. A gente só cuida da parte da aplicação mesmo, né? Então a gente pode criar nossa aplicação, fazer um deploy direto ali no Web App, ou transformar a nossa aplicação num container e fazer o provisionamento desse container ali no nosso Web App. De qualquer forma, a gente não cuida do sistema operacional. Então, nesse caso aqui, ele se encaixaria no modelo PaaS, tá? E por último, a gente tem aqui um exemplo de uma aplicação que ela é construída na Salesforce, né? Então, a Salesforce é um serviço de cloud também, onde você consegue construir ali as suas aplicações, né? Aí pode ser de diversos tipos diferentes, só que normalmente ela é uma plataforma onde você constrói tudo isso lá. Você constrói a sua aplicação lá, você não precisa cuidar do aspecto de sistema operacional, você não precisa cuidar do aspecto da aplicação, né? A aplicação que roda por trás ali da interface. Você faz a construção da sua aplicação, só que ela roda em uma outra cloud, né? Ela roda num ambiente externo ao seu ambiente de Azure, tá? Então, nesse caso aqui, ela se encaixaria no modelo SaaS, tá? Porque ele está construído na outra cloud, tá? E uma vez que ele está construído, tudo que roda por trás ali, seja a parte de infraestrutura, sistema operacional, de segurança e tudo mais, fica a cargo dessa outra cloud, né? Um outro exemplo que a gente pode utilizar aqui por exemplo, eu tenho a Netflix. A Netflix é um serviço onde eu não preciso se preocupar com o que está rodando de sistema operacional ali atrás dele, né? Eu não preciso se preocupar qual é a versão da aplicação que está rodando. Simplesmente eu vou lá e consumo a Netflix. Faço a minha assinatura, né? Coloco lá meu login e senha, me inscrevo em um dos planos lá, né? E simplesmente faço uso dela. Então, nesse caso aqui, ele seria um outro exemplo de um recurso SaaS, onde a gente só se preocupa ali com a parte do nosso login e senha e qual o plano de licenciamento que a gente vai utilizar ali, tá? Um outro exemplo que eu vou trazer aqui é um database, né? Então, database aqui, por exemplo, a gente imagina que a gente tem um banco de dados em um SQL Server. Então, aqui nesse caso, a gente tem um SQL Server que está instalado no Windows Server, né? Então, nesse caso, é a mesma coisa do IaaS. A gente está cuidando do nosso sistema operacional, a gente vai cuidar ali do SQL Server, né? Que é a aplicação de banco de dados, e vai cuidar dos dados, vai cuidar da parte de segurança, de abrir portas, né? Fazer liberações específicas. Então, tudo isso se encaixa aqui nesse modelo IaaS. Agora, um outro exemplo de banco de dados é quando a gente utiliza aqui o Azure Database. Então, nesse caso, a gente não está se
se preocupando com o sistema operacional novamente, a gente se preocupa só com o banco de dados, que é a aplicação que roda o nosso banco de dados, né? Então a gente vai se preocupar com o nosso banco de dados, com os acessos, né? Quem vai utilizar, como vai utilizar. Então nesse caso aqui ele entraria no modelo PaaS, tá? E agora aqui um outro modelo seria o MongoDB Atlas, né? O MongoDB Atlas é um serviço de banco de dados que ele é externo, né? E que a gente vai fazer, a gente não vai se preocupar com um sistema operacional, a gente não precisa se preocupar em fazer a atualização ali do nosso banco de dados, né? Simplesmente a gente vai lá e utiliza esse banco de dados, tá? Pluga nossas aplicações, toda essa parte de gerenciamento, seja do sistema operacional ou seja o gerenciamento da aplicação de banco de dados, fica a cargo daquele serviço externo. Então, nesse caso aqui, ele se encaixaria no modelo SaaS também, beleza? Um último exemplo aqui para a gente exercitar é o modelo, um exemplo aqui de firewall de rede, né? Então, aqui no caso de firewall de rede, eu trouxe um exemplo aqui de um firewall Palo Alto rodando em uma VM. Então, se vocês não sabem, né, a gente consegue provisionar um firewall Palo Alto na Azure utilizando uma imagem, né? Então, a gente vai, por exemplo, fazer um provisionamento de uma VM e no meio lá do sistema operacional que eu quero fazer o provisionamento, eu posso colocar em mais imagens, né? Para a gente sair um pouco daquela lista básica ali que é só Windows, Linux, os principais sistemas operacionais. Mas eu posso escolher uma versão ali do firewall Palo Alto, né? Eu posso escolher também Sonic Wall, tem o Checkpoint, tem várias outras imagens de firewall ali que você pode utilizar, mas é uma imagem que está rodando ainda em cima de uma VM. Então a gente tem que se preocupar com a atualização do sistema operacional desse firewall, né? Que o sistema operacional é o próprio sistema OS ali do firewall, né? Então se a gente está rodando, por exemplo, na imagem 10.2 e daqui a pouco surge a imagem 10.3, 10.5, a gente precisa se preocupar com a atualização desse sistema operacional. Fora isso, a gente tem toda a parte de gerenciamento desse firewall, das configurações, das features dele, das regras de firewall, das liberações de rede. Tudo isso fica a cargo da gente cuidar dessas configurações. Então, nesse caso aqui, ele se encaixaria no modelo IaaS, porque a gente se preocupa com a parte do sistema operacional, da aplicação, das configurações, liberações de redes e tudo mais, tá? Só que a gente tem um outro exemplo aqui que é o Azure Firewall. O Azure Firewall é um recurso PaaS da Azure, e como que a gente identifica isso? É um próprio recurso da Azure onde a gente não se preocupa com o sistema operacional. A gente simplesmente faz o provisionamento dele e dentro do próprio recurso a gente consegue criar as nossas regras de liberação de tráfego de internet, fazer as configurações de NAT, né, de entrada de conexão, né, fazer encaminhamento de conexão, fazer filtragem de outbound, enfim, tudo isso a gente faz diretamente ali pelo portal da Azure, mas a gente não sabe o que está rodando por trás dele, né? A gente não precisa se preocupar com o que está rodando por trás dele, não precisa atualizar o sistema operacional. Então, nesse caso aqui, ele se encaixaria nesse modelo PaaS, tá? E o por último aqui, que eu quero trazer como exemplo de SaaS, é o Palo Alto Prisma Access, né? Que é um dos serviços SaaS da Palo Alto, né? Se você não sabe o que é um SaaS, é basicamente uma cloud onde você aplica várias features de segurança ali, né? E basicamente a gente encaminha todas as nossas conexões para esse modelo SaaS. Ele passa por todas essas regras de segurança e depois ele caminha para o nosso destino final, né? É basicamente você ter todo o poder de segurança ali em um só lugar. A gente coloca ele entre a nossa origem e o nosso destino, fazendo toda essa filtragem e passando por vários aspectos de segurança ali, tá? Então, nesse caso aqui, imaginem que ele é um firewall externo, né? Um serviço de firewall externo, onde a gente tem as nossas conexões, que vai partir da nossa origem.
a gente manda para essa entidade externa, né? Que aí vai estar lá na cloud da Palo Alto, né? Passa por toda essa checagem de segurança e depois ele encaminha para o nosso destino. Aí pode ser, por exemplo, quando eu quero fazer um acesso ali no meu Office 365, eu passo por esse mecanismo SASE, faço toda essa filtragem de segurança e depois encaminho para o Office 365, ou encaminho para Salesforce, encaminho para outros sites, né? Nesse caso aqui, ele também entraria com o modelo SaaS, porque a gente não sabe qual sistema operacional que está rodando ali atrás, a gente não precisa atualizar os aspectos de aplicações de segurança que estão rodando ali, a gente simplesmente faz o uso dele, né? A gente vai receber ali alguns parâmetros de entrada e saída, né, para a gente fazer esse controle de rede, de fazer o encaminhamento das nossas conexões para ele e dele ele vai encaminhar para o nosso destino, tá? Então esses são 3 exemplos de aplicação, banco de dados e recursos de redes, né, que a gente pode encaixar aqui nesses 3 modelos. E aqui um outro exemplo que eu quero trazer é quando a gente vai utilizar em uma migração, tá? Então aqui eu vou pegar um exemplo de, por exemplo, uma aplicação de folha de ponto, tá? E aqui eu quero explorar os diferentes aspectos de uma aplicação de folha de ponto, seja lá desde o modelo on-premises até esses 3 modelos aqui, tá? Então começando pelo modelo on-premises, imagina que você tem a sua empresa e lá na sua empresa você tem lá a sua aplicação de folha de ponto que roda num servidor lá do seu CPD, né? Então você vai ter o seu rack, você vai ter o seu servidor. Dentro do seu servidor você vai ter uma máquina virtual que vai estar rodando essa aplicação de folha de ponto, né? E essa aplicação de folha de ponto, de repente ela vai estar linkada com um aparelho onde você, por exemplo, o funcionário precisa ter o seu crachá. Ele vai chegar lá, vai encostar o crachá, vai ler, né, que o funcionário ele está presente ali, e aquela informação, na hora que ele passa o crachá, ele vai lá e imputa na sua aplicação de folha de ponto que o funcionário X chegou em determinado horário, tá? Esse seria mais ou menos a funcionalidade dessa folha de ponto. Então o funcionário chega, bate o ponto, sai para o almoço, bate o ponto, volta do almoço, bate o ponto, e quando ele vai embora também ele vai lá e bate o ponto. Ele faz esses 4 registros, e depois que ele faz todos esses registros, né, diariamente ali, ele acaba montando ali uma folha de ponto de cada um desses funcionários. Então isso daí já facilita muito, né, para o RH de fazer o controle ali de quantas horas o funcionário trabalhou, fazer cálculos de hora extra e tudo mais, né, se precisa ter banco de horas e tudo mais. Isso daí a gente está olhando ali no modelo on-premise. Ele está super dependente da nossa energia, da nossa internet, né, da nossa conexão de rede ali do nosso modelo on-premise, para ter conexão com o aparelho e com o servidor, né? Então tudo isso você precisa gerenciar. E de repente você até contrata uma outra empresa externa que faz o gerenciamento dessa sua aplicação. Então quando um funcionário tenta bater o ponto e o ponto ele não funciona, a gente tem que abrir um chamado para uma empresa externa, ir lá, olhar o aparelho, olhar o servidor, né, ver se está tudo ok e de repente aplicar alguma atualização. Agora imagina que você quer migrar esse sistema para o seu ambiente de cloud, né? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, a gente vai dividir a aplicação do device, né? Que é basicamente o aparelho onde a gente vai bater o ponto. Então a aplicação ela vai para o nosso ambiente de cloud, mas o device ele vai continuar ali no nosso ambiente local, porque o funcionário ele precisa bater o ponto, né? Então no caso a gente precisa delimitar aqui que a aplicação e o device tenha uma comunicação direta, né? Então aqui a gente começa já a trabalhar no modelo híbrido, onde a aplicação vai estar na nossa nuvem e o device vai estar no nosso ambiente lá da nossa empresa. Então a nuvem e o nosso modelo on-premise precisam ter conexões, então vai ter uma VPN, vai ter um Express Route para suportar isso. Então a gente já está olhando aqui no modelo
híbrido, né? Onde a aplicação vai estar na nuvem. Só que a aplicação é uma aplicação simples que a gente vai instalar ali no nosso Windows Server. Então a gente pode primeiro categorizar que ela vai estar instalada no nosso Windows Server e ele vai estar aqui no modelo IaaS. Então, nesse modelo aqui, a gente tem que cuidar do sistema operacional, a gente vai ter que fazer a instalação da nossa aplicação, vai ter que garantir que esse servidor ele tenha comunicação com o nosso ambiente on-premises para conseguir conversar aqui com o device que vai garantir ali que o funcionário consiga bater o ponto, tá? Então, a gente já começa a entrar aqui no modelo IaaS, tá? Agora imagine que essa aplicação eu quero tirar a necessidade de cuidar do sistema operacional. Quero passar ela para o modelo PaaS. Aqui nesse caso a gente pode passar essa aplicação um PaaS, né, se a aplicação ela suportar, mas de qualquer forma a gente ainda tem a dependência aqui, ó, do nosso device, nosso ambiente on-premise, tá? Mas existem modelos também onde a gente consegue fazer bater o ponto digitalmente. A gente acessa o site e clica lá para bater o ponto, né? Então nesse caso a gente não tem mais a dependência do nosso device aqui, então não precisaria mais estar no modelo híbrido, né? A gente tira a necessidade do device, a gente simplesmente tem a aplicação ali num web app, por exemplo, e o funcionário ele pode acessar lá o site, né? folhadeponto.com.br / bater o ponto, ele acessa lá, clica e ele vai registrar o horário que ele clicou lá em bater o ponto, tá? Então a gente tira a necessidade do device e a gente já consegue trabalhar num modelo já onde eu acesso diretamente a aplicação pela internet, mas nesse modelo a gente ainda tem que cuidar da aplicação. A gente tirou o cuidado do sistema operacional, mas a gente ainda tem que cuidar da aplicação. Então, de criar atualizações novas, né? Se vir uma atualização nova, a gente precisa aplicar essa atualização ali naquele web app, pode acabar gerando indisponibilidade, então a gente está nesse segundo modelo, tá? Agora, qual que seria um exemplo de aplicação SaaS, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe a aplicação Tangerino, né? Que é uma aplicação muito utilizada em algumas empresas para você bater o ponto. Então, é basicamente uma aplicação SaaS, né? Onde a gente não tem a necessidade de cuidar do sistema operacional, não tem que cuidar da aplicação. O funcionário simplesmente baixa o cliente dessa aplicação no celular ou acessa a aplicação ali pelo navegador e simplesmente vai lá e bate o ponto, né? Tudo isso fica registrado lá no ambiente da Tangerino, né? Tanto a aplicação é atualizada e gerenciada por eles, o banco de dados, né, onde vai ficar registrado todos esses pontos dos funcionários, também fica armazenado lá com eles. Só que o que a gente controla é simplesmente, por exemplo, o RH, ele vai lá, vai fazer o cadastro de todos os funcionários, os funcionários vão receber o seu usuário e senha, vai acessar essa aplicação, vai ter ali o acesso na aplicação do celular, por exemplo, e vai ali, bate o ponto diretamente pelo celular. Não vai controlar o sistema operacional, os dados, onde é armazenado, nem nada, simplesmente vai lá e faz o uso, né? Então o RH da empresa vai lá, fecha o contrato com a Tangerino, assina um plano, né? Normalmente pela quantidade de usuários que vão utilizar essa aplicação e simplesmente vão lá e fazem o uso, não precisam se preocupar com todos esses aspectos, tá? Então esse daqui é um exemplo de folha de ponto SaaS, onde a gente simplesmente faz o acesso e bate o ponto ali, não precisa se preocupar com nada de aspecto de sistema operacional, aplicação, atualizações dela, tá bom? Então esse daqui é mais ou menos um exemplo. E onde que a gente acaba encaixando esses três modelos, né? Justamente nessa parte de migração. Quando a gente está trabalhando em uma migração, normalmente a gente precisa endereçar em quais desses três modelos a gente vai encaixar a nossa aplicação. E isso normalmente é determinado com base no nível de flexibilidade que a gente quer ter, né? Por exemplo, eu quero ter muito mais controle com a folha de ponto, né? Então eu vou encaixar ele num modelo IaaS. Eu vou ter o controle do sistema operacional, da aplicação e tudo mais.
Ou, por exemplo, eu não quero ter controle nenhum, eu quero simplesmente migrar para o modelo modernizado, né? Eu quero implementar isso rápido. Não quero me preocupar com a parte de migração e tudo mais. Então o SaaS de repente é um modelo mais indicado, porque você simplesmente contrata, faz o cadastro dos seus usuários e só utiliza ele, beleza? Então esses daí estão os 3 principais modelos: o IaaS, o PaaS e o SaaS, beleza? O que eu queria passar para vocês é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, mais uma vez eu peço para vocês deixar o seu like, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostariam de entender um pouco mais sobre esses aspectos de IaaS, PaaS e SaaS. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo e sempre acompanhar aqui os novos vídeos do canal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até mais, valeu!